Bom, hoje nós vamos o terceiro vídeo do Defenda Seu Território, né? Estratégias. E por que a gente está falando isso? Como a gente já comentou nos vídeos anteriores, para você deixar de usar os castelos, as fortalezas, as cidades moradas só como figuração, né? E histórias em que os protagonistas vão em coisas solitárias, né? Em quests, né? Em jornadas, e fazer uma coisa mais batalhas, cercos, né? Que eram normais na Idade Média. E nós vamos falar hoje então de estratégia. Então, citando o Capitão Nascimento, né? Estratégia no francês stratégia, no latim stratégie, brincadeira, lógico, não podia deixar de não fazer, é a lógica, né? Mas, inclusive lembrando, né, dos vídeos passados, a gente estava falando das armas de defesa e ataque e dos castelos, né? Então, muitos castelos eles eram envoltos em poços ou feitos em ilhas, mesmo que estivessem em lugar que não tem água, em poços secos, exatamente para evitar as torres de cerco, né? Um conceito estratégico, né? Então, para a torre não poder chegar no muro, né? E eles precisarem fazer alguma coisa, né? E dificultar o conceito. E falando em estratégia, né, nós temos basicamente, óbvio, você pode ler muito disso em livros de história, né, buscar nos livros, mas tem 3 livros muito bons, que é interessante que os 3 chamam a mesma coisa. É o Arte da Guerra. Então você tem a Arte da Guerra do Sun Tzu, a Arte da Guerra 2, Documentos Perdidos, do Sun Tzu 2, ou Sun Pin, né? E o Arte da Guerra do Maquiavel, exatamente. Eles estão aqui, estão ali, os 3, né? Depois a gente até mostra. De qualquer modo, a questão, e muito colocada por eles, é o seguinte: a guerra tem um custo para o Estado e para o povo, né? Então um bom rei vai pensar 2 vezes antes de sair para a guerra. Não. Se você for considerar, evidente que numa história, na literatura, isso não vai acontecer. Isso até pode acontecer, você pode ter agregado isso na história do rei comentando, né? Mas efetivamente vai ter uma guerra, porque é na guerra, ali na batalha, com a estratégia, que você vai ver a ação do protagonista, a reação do protagonista, a inteligência do protagonista terminar se apaixonando pela história, né, em cima disso. Então, por exemplo, se você for analisar, o próprio Sun Tzu comenta no livro dele, né, que a suprema arte da guerra é vencer uma batalha sem precisar lutar, né? Por quê? Exatamente por isso, por causa dessa questão do custo para o Estado, essa questão do custo do povo, né? Então, depois de uma guerra você vai ter muitas pessoas que morreram, que vão fazer falta para o Estado, ali, para a família delas, para o Estado até de uma maneira geral, né? Mas para você como escritor, não, o que eu falo, né? A ação, a coragem, a inteligência, tudo isso vão voltar. A estratégia, ela tem que considerar o seguinte, todos os elementos, né? Você tem que ler dia e noite, as estações, você tem que considerar o terreno e você tem que considerar o inimigo, né? E isso, de novo, é básico, né? E vários analistas vão te dizer a mesma coisa, e o próprio Sun Tzu coloca no primeiro Arte da Guerra, né? Que é o que? Se você conhece a si mesmo e é o inimigo, você não deve temer o resultado de 100 batalhas, você vai ganhar todas elas. Se você conhece o inimigo, e se você não conhece o inimigo, para cada batalha que você ganhar, você vai perder uma, ou seja, você vai perder metade das batalhas. E se você não se conhece e não conhece o inimigo, você vai perder todas as batalhas. Em suma,
você tem que considerar a mente do seu inimigo. Quem usou isso numa história foi o... como é que chama aquele terceiro livro? Foi o Timothy Zahn, né? Que fez a continuação da trilogia do O Herdeiros do Império, né? Que hoje é considerada não canônica de Star Wars, que tem lá o grande comandante Thrawn, e ele é um genial estrategista que conhece o inimigo e luta contra o inimigo pelo inimigo. Então isso é bastante interessante, né? Mas de qualquer maneira você tem que considerar esses outros elementos, né, naturais. Então, de noite, o terreno, o tempo, se está chovendo, se está sol, as estações, as fases da lua, de repente, num ataque ali no marítimo, né, ou na costa, né? Então, a questão, nunca atacar um inimigo que esteja num local acima de você. Por quê? Porque a força que você vai ter que implementar com os seus soldados para subir, o deles não tem, porque a gravidade vai estar ajudando eles, entendeu? Então, você tem esse elemento que exatamente é essa. Ou como usar o fogo, entendeu? De repente, você manda uma força para botar fogo num local próximo ao inimigo. Então, tem um exemplo do Sun Tzu que ele faz exatamente isso. Uma força menor, que estava numa cidade sitiada, o que eles fazem? Eles esperam à noite, né? Abrem lá uma parte do muro, né? Saem na surdina, né? Botam fogo no entorno do acampamento inimigo, e enquanto a população fica batendo nas panelas, né? Fazendo balbúrdia, os soldados que eles tinham, que eram muito menos do que os soldados inimigos, vão lá e atacam. Então, entre o fogo, os soldados e a baderna feita pelo povo, essa estratégia conseguiu derrotar um inimigo de força maior. Então é aquela coisa, é isso que você tem que considerar, né? Ou uma chuva, ou, por exemplo, a questão de um rio. Você tem casos de forças inimigas se encontraram de dois lados de um rio, né? Então uma delas foi lá, represou o rio, atacou, voltou. Aí os inimigos pensaram, são os covardes, entraram no rio, quando eles entraram e os caras já tinham saído, o comandante mandou quebrar a represa e levar os inimigos. Estratégia. Na própria história do William Wallace, a primeira batalha dele, não é mostrado no filme. No filme é mostrado, tudo heróico, não sei o quê. Mas uma batalha aconteceu. Os ingleses estavam de um lado de um rio, os escoceses de outro, tinha uma ponte. Então não interessa se você tinha, sei lá, 5.000 homens, 10.000 homens contra 1.000. Porque só 4, 5, 10 podiam lutar. Então se os escoceses de repente tivessem espírito de combate, eles podiam terminar matando mais ingleses do que efetivamente. Não é vamos ser bonzinhos e deixar os ingleses vir para nós atacarmos. Não, você vai usar do jeito que está, né? E se você for considerar até aquela história da Bíblia do Moisés lá dos egípcios, ele vai lá, abre o mar, eles fogem, quando os egípcios estão lá atrás deles, Deus devolve lá e os egípcios morrem tomados pelo mar, né? Então, qual é o ponto? É estratégia. Então, por exemplo, a questão de estratégia, por exemplo, usar espiões. Usar espiões é covardia. Muita gente considera no meio militar. Não, por quê? Porque você está usando espiões para conhecer o seu inimigo. Então a gente veio naquela questão do conhecer o seu inimigo. E isso vai evitar mortes do povo, dos seus soldados, e o gasto de dinheiro, que no fim é bom para o Estado, né? Então você tem que considerar esse elemento. Então tudo isso é o que um bom general, e por bom, eu não estou dizendo bonzinho, um general que considera os aspectos de estratégia na batalha, vão pensar. Um outro exemplo. Um comandante pode deixar de
atacar uma cidade, né? Ele está entrando num estado, né? Ele não vai tomar essa cidade, porque tomar essa cidade vai ter um custo, manter a cidade vai ter um custo, e isso vai fazer com que facilite a vida dele, né? Um outro exemplo, um general, né? Na verdade foi o Sun Pin, ele entrou num estado inimigo, né? E o general considerava o estado que ele estava comandando, né? A nação lá, o reino que ele estava comandando, como covarde. Então, sabendo disso, o que ele comentou, o que ele fez? Ele falou, vamos acender 100 mil fogueiras. Eles acenderam 100 mil fogueiras, né? Então lá, eles tinham lá, digamos que eles tivessem 100 mil soldados, né? Então acenderam uma fogueira por soldado. Na segunda noite, ou na terceira noite, que seja, eles acenderam só 50 mil fogueiras. Então, uma fogueira por cada 2 soldados. E na terceira ou quarta noite, não é a medida, eles falam que é primeira, segunda, terceira, mas não necessariamente pode ser. Eles acenderam 20 mil fogueiras. O que o general inimigo, tá vendo como eles são covardes? Já metade dos soldados já desertou, né? E aí o que o comandante fez? Ele pegou uma força, né, uma pequena força, e fugiu. E o general inimigo viu isso e seguiu ele. Falou, não, eu vou pegar uma força pequena também e pegar e matar ele, né? E o comandante foi seguir até ele chegar num ponto que ele sabia, né, em que o inimigo lá, a força do inimigo chegaria ali só de noite. O que ele fez? Ele cortou uma árvore, né? Cortou uma árvore, escreveu lá nessa árvore, né, que o general X lá morrerá. E colocou lá um grupo de arqueiros escondidos e falou para eles, assim que vocês verem uma luz, vocês atirem nela, né, tudo que vocês tiverem. Flechas, evidentemente, a gente está falando de... E aconteceu exatamente isso. Eles chegaram mais ou menos de noite, né? O comandante viu que estava alguma coisa escrita e falou, acendam uma tocha, que eu quero ler o que o general covarde lá, o comandante covarde, escreveu. Aí ele leu, no que ele leu ele foi cravado por flechas, a força dele fugiu, né? E chegou no exército e eles conseguiram vencer o exército. Então você percebe a estratégia de conhecer o seu inimigo, né? Como a questão do rio, como a questão da margem. Por exemplo, um outro ponto, né? Um exército chegou para tomar uma cidade, uma fortaleza, né? Um castelo que é uma ilha ali, tomada por um rio. Represa o rio, porque no momento que ele represa o rio, a maior fonte de água desse local acabou, né? Então eles vão sofrer sede, entendeu? Eles vão ter que, não tendo água, o bastante, pode até ter poços na cidade, mas nunca vai ser a quantidade de água necessária, porque eles tinham um rio, vão ceder e de repente nem precisou atacar. Uma outra opção, que é uma última opção, né, estratégica, é mais para quando de repente uma força está fugindo de um local, é o que? É jogar um morto num poço, nos poços, e envenenar os poços. Agora, por que eu digo que é a última opção? É a última opção porque esses poços vão ter que ser eles vão ter que ser limpos, né? Eles vão ficar envenenados por bastante tempo, e se você voltar, você vai ter o mesmo problema que você criou. Então, não é uma estratégia, sim, é uma estratégia que pode ser usada? Evidentemente que pode, mas é uma estratégia que se deve ser feita com cuidado, porque é algo que você pode se voltar contra você. E como falei, né, dos 3 livros, então, por exemplo, você tem o Arte da Guerra, né, do Nicolau Maquiavel, né? Você tem a Arte da Guerra do Sun Tzu, você vê que todo marcadinho, porque eu adoro, todo ano eu leio ele, né? Você tem a Arte da Guerra, Documentos Perdidos, do Sun Tzu 2, que é o Sun Pin, de novo todo marcadinho, né? Esse do Maquiavel, eu li ele recente, então não tenho as marcações todas, né? Como eu sempre digo, eu podia estar
comentando isso por muito mais tempo. Na verdade, todos esses livros aqui possuem exemplos, o que é muito legal, porque você pode terminar usando esses exemplos como ideias para batalhas na sua história, né? Vale muito, como sempre, pesquisar, né? Até para usar batalhas que funcionaram, como funcionaram. Eu me recordo que vários autores clássicos que trabalham conceitos fizeram muita pesquisa, falaram muito com especialistas, né? Então, mesmo na falta de especialistas, faça a pesquisa, né? E, como sempre, se você gostou e gosta do assunto, né, deixa um like, ajuda a gente muito. Comenta se você já usou ou já leu em algum livro a respeito, né? Repassa isso para, de repente, um amigo escritor que está precisando de ideia, né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Nós estamos sempre postando material novo, dica, pergunta, falando de mercado, mostrando o passeio que a gente fez, né? Conheça os nossos livros. Nós temos livros de fantasia, steampunk, policial, né? A gente vai deixar o link do primeiro comentário abaixo, né? E até a próxima.